Amém. Graça e paz, amados. Vamos colocar de pé para a gente estar iniciando mais um culto de adoração ao Senhor. Que bom estarmos aqui mais uma semana. Que bom poder ver vocês. E de verdade, que bom poder ver vocês, porque eu vejo bastante gente sem máscara e depois de tanta coisa que a gente passou, é tão bom ver o rostinho de cada um, o sorriso de cada um. Alguns com mais dentes na boca, outros com menos dente na boca. Mas você que está de máscara também, sinta-se à vontade. Mas de alguma forma é motivo de vitória, de gozo, amém? Você já deu uma boa noite para o seu irmão? Dá uma olhadinha aí para o lado, para a direita, para a esquerda, para trás. Dá uma boa noite para ele. Deseja um culto de vitória. Vamos orar? Levante suas mãos em sinal de rendição a esse Deus. Eu creio que esta noite nós podemos ter aqui uma noite de revelação da palavra, uma noite de libertação, uma noite de cura, porque o Espírito Santo já está aqui presente, amém? Quem veio aqui para realmente sentir a presença de Deus essa noite? Você gostaria de sentir a presença dele? Você pode sentir de forma sobrenatural, mas um irmão do teu lado a te abraçar, você pode sentir a presença dele também. Senhor, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo possa nos visitar, que o teu Espírito Santo possa falar conosco nessa noite. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos usar para que possamos te adorar, que o Senhor possa usar as nossas vozes, que o Senhor possa receber o nosso louvor. Pai, em nome de Jesus, nós lançamos para trás tudo. Nós lançamos para trás os problemas, lançamos para trás as angústias, lançamos para trás tudo aquilo que possa atrapalhar o mover do teu Espírito Santo em nossas vidas. E nós te agradecemos por mais uma semana e por mais um domingo na sua presença, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor em agradecimento a Ele por mais uma semana de vitória. Celebra Ele essa noite com todo o seu amor, com todo o seu coração, amém? Louve a Ele. Pra onde iremos?
Levante suas mãos, diga isso. Emmanuel, enche-me, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel, enche-me, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel, enche-me, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel, enche-me, enche-me até transbordar. Pra onde iremos nós? Só tu tens a palavra de vida Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel, enche-me até transbordar. Levante suas mãos. Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel, enche-me, enche-me. Cante, cante. Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel, Enche-me, enche-me até transbordar. Tu és, tu és. onde iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Pra onde iremos nós? Aplauda ao Senhor. Nunca nos disseram que ia ser fácil, não é mesmo? Mas de vez em quando complica um pouquinho. Só que o Senhor é Deus acima de todas as coisas, amém? Se nós precisarmos desligar tudo isso e ir para no meio de vocês e tocar violão e voz, nós vamos fazer. Amém. Mas hoje não vai ser noite de adoração. Você crê nisso? Aleluia. Entregue-se ao Senhor, porque eu tenho certeza que o sobrenatural essa noite vai acontecer na minha vida e na tua vida. Vem o temporal, vem o dia mau, mas Deus me faz assim, pés sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Guarda minha saída, guarda minha entrada, Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir, com Ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e Ele também dono do céu. Ele é o dono de todas as coisas. Vem o temporal, vem o dia mau, mas Deus me faz assim,
pés sobre a rocha, Ele cuida de ti. Guarda minha saída, guarda minha entrada, Ele é minha sombra, com direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir, com Ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, o meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra é também dono do céu. Eu confio nele. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Ele é nosso lugar seguro. Meu lugar seguro, minha proteção, Todo-Poderoso, Deus da minha salvação. Oh, 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 Cante. Estou olhando para o monte, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Eu queria que você cantasse essa estrofe novamente. Meu lugar seguro, minha proteção. Cante. Todo-Poderoso, Essa minha. Cante novamente. Profetize sobre a tua vida. Meu lugar seguro, minha provisão. Todo-Poderoso. Você pode fazer mais alto e mais forte. Proclame. Meu lugar seguro, minha proteção. Todo-Poderoso, és a minha. Mais alto, mais alto, mais alto. Meu lugar seguro, minha proteção. Todo-Poderoso, és a minha salvação. De novo, vamos lá. Meu lugar seguro, minha proteção. Todo-Poderoso, és a minha salvação. Oh, oh, Adore ao Senhor com as suas palmas. Ele é a tua proteção. Amém. O gostoso de adorar o Senhor é adorar o Senhor sem regras. Nessa noite eu te convido a adorar o Senhor sem regras. Da mesma forma que nós somos aqui capazes de repetir uma estrofe 10 vezes, repita ao Senhor: eu te amo 30 vezes, 50 vezes, mas declare teu amor ao Senhor. Você pode fazer isso novamente? Então vamos adorar o Senhor com mais um cântico, mas se solte na presença do Senhor. O Senhor te deu uma voz para cantar, para adorar.
o Senhor te deu um corpo para celebrar. Faça isso essa noite em nome de Jesus. Cante conosco. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu é muito mais que eu possa ter. Ei, meu ser, é o autor, tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu amor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu. Cante. Meu Senhor, minha vida. Receba, Senhor, Para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor, minha vida. Mais uma vez, para o louvor, meu Deus, meu Senhor, minha vida é para o teu louvor. Nossa vida é para o teu louvor, Senhor. Nós te adoramos, nós entregamos esse culto em tuas mãos. Queremos ouvir a tua voz, queremos ouvir a tua voz, Pai.
Queremos sentir a presença do Teu Espírito Santo essa noite, Pai. Fala conosco, usa o pastor, usa, Pai, em nome de Jesus, para que a Tua palavra se revele em nossas vidas essa noite. Nós profetizamos uma noite de poder sobre nossas vidas, uma noite de libertação, uma noite em nome de Jesus que todo jugo será quebrado perante a palavra de Deus, porque é ela que quebra todo jugo, Pai. Em nome de Jesus, Pai, clamamos a Ti, Senhor. Cante pela última vez. Meu Deus, meu Senhor, minha vida. Mais uma. Para o Teu louvor, dê o seu melhor. Meu Deus, meu Senhor, Minha vida é para o Teu louvor. Aplauda Ele. Boa noite, queridos, graça e paz. Tudo bem com vocês? Como que foi a semana? Tudo bem? Que bênção, podem se assentar. Que bom poder estar aqui novamente com os queridos, poder vê-los e aproveitar também para agradecer as orações, agradecer ao pastor William, que essa semana esteve em contato comigo, e agradecer aos irmãos que oraram pela minha esposa. Semana passada eu compartilhei que ela passaria por uma cirurgia nessa semana, e graças a Deus, na quarta-feira ela passou pelo procedimento cirúrgico, está em casa já se recuperando, e daqui a pouco está novinha em folha novamente, e estará aqui também tendo o prazer de vê-los, de conhecê-los e participar dessa comunhão abençoada na presença do nosso Cristo. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Michel. Daqui a pouco o pessoal vai colocar até uma música aqui que eles falaram, vai revelar meu nome verdadeiro, mas vou me apresentar como Michel. É muito bom, como eu disse, poder estar aqui com os irmãos. Eu cheguei de Rio Preto há pouco, e se Deus assim permitir, daqui uns dias queremos estar aqui definitivamente com os irmãos. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Nós vamos ler um texto bem conhecido, Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 25. Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 25. Que o Espírito Santo possa falar aos nossos corações nessa noite, que nós possamos ouvir a voz de Deus ministrando na nossa vida, que tão somente a voz do Espírito possa ser entoada nos nossos corações. Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 25, diz assim: portanto eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas.
Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações, basta cada dia o seu próprio mal. Um dos grandes desafios, entre tantos outros que nós temos, principalmente diante das dificuldades e das incertezas impostas pela vida, é o desafio de não sermos subjugados pela ansiedade. Todos nós convivemos com preocupações e com situações que demandam nossas respostas, que demandam atitudes e escolhas. Temos expectativas e por vezes frustrações que tentam atropelar nossa alma, tirando a nossa paz, gerando assim em nós ansiedade. Por exemplo, vivemos em um país mais ansioso do mundo. Segundo a OMS, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Cerca de 20 milhões de brasileiros convivem com distúrbios emocionais e enfermidades psicossomáticas por decorrência da ansiedade. Com certeza, dentre todas as drogas, a ansiedade é uma das piores que existem, pois ela tem um poder adoecedor de estrangular a nossa alma, gerando dessa forma neuroses e paranoias. Por isso Jesus dedicou tanto tempo para falar sobre ansiedade. Aqui no Sermão do Monte, ansiedade foi o tema que mais demandou a atenção de Jesus. Isso porque Jesus sabia que a ansiedade é um dos piores inimigos da nossa fé, da nossa vida com Deus e de uma vida sadia. Quando nós falamos de ansiedade, nós estamos falando dessa preocupação que tira a nossa paz. Nós estamos falando desse estado constante de angústia que se manifesta em umas pessoas como falta de sono, em outras com sono demasiado. Algumas pessoas comem de tudo, outras pessoas não sentem fome de nada. Então a ansiedade, ela se manifesta em cada um de acordo com a sua individualidade, de acordo com a sua pessoalidade. Todavia, é um tema que demandou tempo de Jesus, porque ele sabia que nós, por causa do pecado, nos tornamos refém desse sentimento que causa tantos transtornos na nossa vida e no nosso ser. Será que você, de vez em quando, convive com esse sentimento? Com esse aperto no coração, com essa ansiedade que tira de você a alegria, o desejo de continuar? Segundo a luz que o Evangelho nos traz, o que gera ansiedade em nós? Onde estão as raízes da ansiedade? Por que vez ou outra, ou quem sabe para alguns sempre, nós somos assaltados por esse sentimento, por esse medo decorrente da ansiedade? Por que a ansiedade habita em nossa humanidade? Primeiro, porque a ansiedade, ela nasce como perversão da nossa visão do futuro. A ansiedade, ela nasce como perversão da nossa visão do futuro. Deus nos capacitou de uma bênção maravilhosa, que é a bênção de poder olhar para o amanhã, que é a bênção do olhar prospectivo. Somos os únicos seres criados desse mundo capazes de olhar para o futuro, e olhamos para o futuro a partir da nossa imaginação, da nossa lógica, do acúmulo de experiência e da nossa necessidade de pensar no dia de amanhã. Quer ver, por exemplo? Quantos aqui de vocês já pensaram na segunda-feira? Levanta a mão. Quantos aqui já pensaram naquela conta que vai vencer no próximo mês e você está preocupado se vai conseguir pagar a conta ou não? Quantos aqui talvez está preocupado porque recebeu a notícia que a sogra vai chegar o mês que vem? E já está em profunda oração diante do Senhor, clamando a presença dEle.
Nós somos abençoados por Deus com a capacidade de olhar para o amanhã, de planejar, de vislumbrar situações. Você não chega na sua casa e o seu bichinho de estimação, o seu cachorrinho, o seu gatinho está lá preocupado, angustiado, porque ele não sabe se amanhã ele vai ter ração, porque ele não sabe se você vai levá-lo para passear. Nós, seres humanos, fomos abençoados com esse olhar prospectivo. O problema é que nós corrompemos ele, porque a ansiedade nasce na expectativa que no futuro nós estaremos em perigo. Por exemplo, a depressão, ela pode ser consequência de uma perda do passado. Já a ansiedade é uma reação a uma perda do futuro. A ansiedade nasce exatamente porque nós olhamos para o nosso futuro e nós nos vemos enrascados. E nós começamos a ficar preocupados agora com o problema do amanhã, com a dificuldade do amanhã. E isso gera em nossos corações transtornos. Isso gera no nosso coração medo, angústia, falta de paz. É por isso que hoje muitos consultórios, e graças a Deus pelos nossos profissionais da saúde, estão cheios de pessoas que estão amarradas pela ansiedade, porque estão olhando para o amanhã e se vendo em perigo. A ansiedade começa a se enraizar nas nossas almas, porque corrompemos essa bênção do olhar prospectivo. A ansiedade transforma os nossos sonhos em pesadelos. Você olha para o amanhã e você não consegue ver solução. Você olha para o amanhã e você entende que você terá uma perda. E por causa disso hoje você se angustia. Por causa disso hoje você fica completamente sem norte, sem rumo. E a ansiedade também nasce da nossa desconfiança de Deus. Somos ansiosos por causa da falta de confiança no Deus real, que cuida de cada um de nós, que é Pai. E para Jesus, a ansiedade não é apenas um mal que atormenta a nossa alma. Segundo a ótica de Jesus, ansiedade também é pecado. Porque ela nasce do descrédito que temos a respeito do cuidado de Deus para conosco. E quando a gente lê esse texto, a gente percebe algumas coisas que a ansiedade gera em nós. Nós percebemos algumas consequências da ansiedade que paralisam a nossa vida. Algumas consequências da ansiedade que gera em nossos corações algumas angústias. Eu quero compartilhar com vocês algumas destas consequências daquilo que a ansiedade gera em nós. Segundo Jesus, a ansiedade desconfigura a nossa humanidade. A ansiedade tira de nós a perspectiva do ser. No versículo 25, Jesus olha para os seus discípulos e ele diz: não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer, quanto ao que beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida, não é o ser, não é a vida, não é a vossa humanidade muito mais importante do que todas essas coisas? O ansioso é aquele que, por causa das angústias e da necessidade, está preocupado mais com o ter do que com o próprio ser. O ansioso é aquele que desconfigura a sua humanidade, porque ele vive a partir de suas carências. Ele olha para a sua vida, ele olha para o seu coração e ele percebe aquilo que ele ainda não tem. Ele percebe aquilo que ainda lhe falta. E não apenas isso, ele está com medo de não conseguir aquilo que ele deseja, aquilo que
para ele irá lhe trazer segurança. E por causa disso a sua humanidade é desconfigurada, porque ele passa a construir a sua humanidade a partir de coisas que ele deseja e não a partir daquilo que Deus o projetou para ser. Porque o propósito de Deus para conosco é que a imagem de Cristo seja construída em nós. Mas o ansioso, aquele que está vivendo por consequência dessa carência, sem a paz que o Evangelho lhe traz diante das circunstâncias adversas, ele começa a desconstruir o seu ser, a desconstruir a sua humanidade. Por isso nós vivemos em uma geração que valoriza mais o ter. Uma geração de pessoas que construiu um ideal de bem-sucedido ligado àquilo que nós conquistamos, ligado ao carro que temos, o lugar que moramos, a nossa conta bancária. E quando nós pensamos em alguém bem-sucedido, normalmente nós pensamos nesse arquétipo de gente. E aí entra as nossas preocupações, porque nós olhamos para a nossa vida e nós nos percebemos aquém daquilo que a nossa sociedade erigiu como modelo de vida de alguém que deu certo. E aí você começa a olhar para o amanhã, para o futuro, e você percebe que as coisas estão difíceis e que no seu futuro você não consegue se garantir diante daquilo que você precisa. E aí Jesus olha para os discípulos e diz: olha, comecem a dar mais valor no ser, naquilo que vocês são em Deus, independente daquilo que vocês têm, daquilo que vocês conquistaram ou daquilo que vocês precisam. Quando a gente olha para o Sermão do Monte, nós descobrimos que a ansiedade também nos leva ao responsabilismo adoecedor que nos remete ao ativismo. A ansiedade, ela gera em nós um sentimento que nós somos os responsáveis de garantir a nossa própria vida, de garantir a nossa própria existência. No versículo 26, Jesus, ele olha para os discípulos e ele diz o seguinte: olha, observem as aves do céu. Elas não semeiam, elas não colhem, elas não ajuntam em celeiro, todavia existe um Deus que cuida de cada uma delas. Jesus está dizendo: olha, quem garante a sobrevivência dos pequenos passarinhos é o Pai que está no céu. Eles não são responsáveis de garantir a própria vida deles. E a ansiedade gera em nós esse sentimento. Nós começamos a correr de um lado para o outro, tentando fazer aquilo que somente Deus pode fazer. Porque a ansiedade, ela tenta dizer para nós que a responsabilidade de prover, que a responsabilidade de cuidar, que a responsabilidade de fazer acontecer é nossa. Você já parou para pensar como nós vivemos em uma geração sem tempo? Embora todas as tecnologias que surgiram, que estão surgindo para conseguir diminuir, nos dar mais tempo, e a gente sempre está escondido atrás dessa frase: eu não tenho tempo, porque nós estamos correndo de um lado para o outro, tentando resolver coisas que já saíram do nosso controle e que está exatamente nas mãos de Deus e que lá precisa ficar. Nós não somos os garantidores das nossas próprias vidas. E a ansiedade gera esse sentimento em nós. A ansiedade, ela tira de nós a perspectiva da beleza da vida. Versículo 28 e versículo 29, Jesus, ele olha para os discípulos e ele diz: olha, por que vocês estão preocupados com as roupas? Olha para os lírios dos campos, olha para as cores dos lírios dos campos.
Nem Salomão, em toda a sua glória, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Sabe o que eu acho magnífico em Jesus? É porque, mesmo ele sabendo o que lhe esperava no amanhã, Jesus, ele sabia que seria traído, ele sabia que seria abandonado pelos seus melhores amigos, ele sabia que a angústia da cruz era o que ele teria como recompensa de sua caminhada nessa terra e como propósito de Deus. E ele sabia que isso seria angustiante, a ponto dele mesmo orar no Getsêmani: Pai, se tu podes, passa de mim esse cálice. Todavia, embora o futuro de Jesus fosse um futuro de dor e de angústia, ele não perdeu a perspectiva de desfrutar do seu hoje, do seu agora, e de perceber como, apesar das dificuldades e dos problemas que nos esperam amanhã, Deus tem plenitude de vida para nós hoje. Ele consegue olhar para os seus discípulos e dizer: vocês não estão percebendo, vocês não conseguem enxergar a beleza das flores. Olha, eu consigo contemplar como a vida é bela. Vocês não conseguem ouvir mais o canto dos passarinhos? É interessante porque a ansiedade faz com que a vida passe desapercebida diante dos nossos olhos. A gente não consegue mais enxergar as pequenas coisas e ver a manifestação da glória de Deus nelas, porque a gente está preocupado demais com amanhã, por causa dessa falta de paz, por causa dessa angústia decorrente da ansiedade. A gente não consegue mais se deleitar no sorriso do nosso filho, a gente não consegue mais parar e desfrutar de uma boa comida. Quando a gente está preocupado, quando a gente está angustiado, quando a gente está com medo, nem o sabor da comida a gente consegue mais desfrutar. É como se a gente estivesse correndo atrás do vento, é como se tudo fosse vazio, e a gente esquece que as maiores bênçãos de Deus estão do nosso lado, que as maiores bênçãos de Deus moram conosco, que a vida é bela, que nós já fomos presenteados pela bondade e pela misericórdia de Deus. A gente não consegue mais desfrutar de um bom bate-papo, de uma boa amizade, de estar junto com quem nós amamos e permitir que esse amor se transborde em graça diante de nós. O ansioso não consegue mais desfrutar da vida, do hoje, do agora, porque ele simplesmente está ocupado com os problemas do amanhã. Gente, viver é bom. Há um mistério de Deus que é revelado diariamente nas nossas vidas. Peça a Deus para abrir os seus olhos, para tirar a venda dos seus olhos, para que essa preocupação que você tem carregado no seu coração não te impeça de ver a bondade de Deus já presente no seu cotidiano, já presente no seu dia a dia, de curtir um passeio, de ver a glória de Deus se manifestando no nascer do sol, no pôr do sol, de poder parar para não fazer coisa nenhuma, simplesmente para contemplar o que está diante de você, que Deus já colocou. É isso que Jesus está dizendo para os seus discípulos: preste atenção, vocês estão se preocupando com o que vestir. Olha a beleza dos lírios dos campos, sinta o perfume das flores. Quando a sua esposa colocar aquele perfume abençoado, fala com ela: mulher, você está cheirosa demais, que bom. Mas a ansiedade nos impede de desfrutar do bom de Deus aqui e agora. E não apenas isso,
A ansiedade nos prende na inexistência. No versículo 34, Jesus fala para os seus discípulos: não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações, basta cada dia o seu próprio mal. Já não bastasse as dificuldades e os males de hoje, nós estamos ocupados com os possíveis males e dificuldades do amanhã. Todavia, o amanhã ainda não existe. O amanhã ainda não existe. Quem de nós consegue garantir que amanhã nós estaremos de pé? Que amanhã haverá fôlego de vida em nós? Ninguém. Então por que nós estamos presos com os possíveis males do amanhã? É muito interessante, quando Jesus nos ensina a oração do Pai Nosso, Ele nos ensina a orar pelo pão de cada dia. Ele não nos ensina a orar por um estoque de pão. Ele não nos ensina a orar pedindo a padaria inteira para a gente ter provisão para o amanhã. Ele diz o seguinte: é o pão de cada dia, porque o compromisso de Deus para conosco é para o dia que se chama hoje, porque é apenas o hoje, o presente que nós temos. Quando o povo estava no deserto, com exceção da sexta-feira, o maná caía diariamente e eles não podiam colher o maná hoje pensando no amanhã. Eles deveriam viver cada dia desfrutando do seu hoje, do seu agora. Cuidado, porque talvez você esteja vivendo baseado num tempo que não existe. Você está muito preocupado, muito angustiado com o seu amanhã, com o seu daqui a pouco, com o seu mês que vem. Aquiete o seu coração, porque a ansiedade gera em nossa alma todos esses transtornos, que por consequência gera enfermidades, gera angústias. Agora, Jesus também nos ensina o que é necessário para que possamos vencer a ansiedade. Todos nós, uma hora ou outra, poderemos ser assaltados por esse sentimento, amarrados por esse sentimento, que vai tentar nos estrangular, que vai tentar gerar em nós essa consciência que somos responsáveis pela nossa vida, que vai tentar tirar de nós a alegria do agora, a alegria do hoje. Mas em Cristo Jesus nós aprendemos alguns princípios e alguns conselhos que, se a gente aplicar no nosso coração e na nossa vida, nós jamais seremos subjugados pela ansiedade. A ansiedade jamais será senhora do nosso coração. Nós jamais seremos guiados ou controlados pela ansiedade ou por qualquer consequência gerada por ela. E que os conselhos são esses? Primeiro, com toda simplicidade, fé e confiança no amor do Pai. Fé e confiança no amor do Pai. Jesus apresenta aqui esse Deus como Pai, o Pai celestial que sabe de tudo aquilo que nós precisamos. É muito bom saber que o Criador do universo, que o Criador de todas as coisas, é o nosso Pai, e por causa disso nós podemos confiar no seu amor, na sua graça e na sua misericórdia. É muito bom, diante das angústias, diante das lutas, nós podermos olhar para Deus e chamá-lo de Abba, e chamá-lo de Paizinho querido, de Deus Emanuel, aquele que está presente conosco, nos sustentando e cuidando das nossas vidas. Porque
o nosso Deus de hoje já habita no nosso amanhã. Porque para Deus, passado, presente e futuro se convergem. Para Deus não há futuro, para Deus o que existe é um eterno presente. Portanto, o amanhã que tanto te preocupa, o Deus que cuida de você já está presente nele. É dessa forma que Cristo apresenta ao Pai, que cuida dos passarinhos, que cuida dos lírios, que hoje floresce e apresenta toda a sua beleza, mas que amanhã murcha e logo é queimado no fogo. E Jesus, olha, vocês têm muito mais valor do que os passarinhos, do que os lírios do campo, porque vocês possuem um Pai celestial que cuida de cada detalhe de suas vidas. E quando a gente se lança diante desse caráter do Deus que é amor, do Deus que é Pai, do Deus que é provedor, nós não temos outra alternativa que não seja descansar na presença dEle. Um dos momentos da minha vida que mais me marcou e mostrou esse cuidado de Deus na minha vida foi de 2005 a 2009, quando eu cheguei na cidade de Campinas. Tinha 21 anos de idade, aliás, tinha 20 anos de idade. Cheguei na cidade de Campinas para fazer o seminário, com R$80 no bolso, uma caixa de livros e uma bolsa de roupa, e mais nada, porque Deus havia falado comigo para eu deixar meu emprego no Espírito Santo, onde eu morava, e ir para Campinas me preparar para o ministério. E lá eu fui. Chegando lá, arrumei um trabalho para poder pagar o seminário, e por 6 meses eu consegui me manter trabalhando fora o seminário para poder conseguir ali pagar mensalidade, moradia. Eu morava como seminarista interno. E um belo dia eu chego no meu trabalho, meu patrão me chama e ele diz assim para mim: olha, infelizmente eu vou precisar te mandar embora. E ali eu fiquei angustiado, porque a primeira coisa que eu pensei foi: como que eu vou me manter, como que eu vou sobreviver nessa cidade? Não tenho ninguém aqui, minha família é de fora. E eu liguei para um pastor amigo meu e disse o seguinte para ele: cara, acabei de ser mandado embora do trabalho, o que eu vou fazer agora? E a palavra que ele me deu foi: descansa no Deus que te chamou e que está cuidando de você. Voltei para o seminário, cheguei lá na hora do almoço, e naquele mês havia trocado a reitoria do seminário. E o reitor então me chamou após o almoço, e ele me fez a seguinte pergunta: você está trabalhando? E eu disse para ele: estou, eu trabalho fora o seminário. E ele me disse: olha, eu não sei quanto que você ganha, como que está a sua vida, mas eu tenho uma proposta para te fazer. Eu estou precisando de um secretário acadêmico aqui para trabalhar 4 horas por dia. Não tenho dinheiro para te dar, mas você não vai pagar a sua moradia, você não vai pagar a sua refeição, você não vai pagar os seus estudos. Vou te dar uma bolsa até o final do ano. Você aceita? E eu disse para ele: para começar agora. E a bolsa foi até o final do ano. Chegou no final do ano, a bolsa expirou, e eu procurei trabalho, não consegui. Fiquei 3 meses com a mensalidade atrasada do seminário. E aí um belo dia eu estou no seminário e chega o pastor da igreja do Nazareno de Nova York. Estava passeando em Campinas, e ele então olha para mim e diz o seguinte: como que é seu nome? E aí eu falei meu nome para ele, Michael Jackson. Ele não acreditou, tive que mostrar para ele meu RG, e ele falou o seguinte: olha, Deus tocou no meu coração, e até você se formar, a igreja de Nova York vai pagar todos os seus estudos, inclusive as 3 mensalidades que eu sei que você deve já foram pagas. E eu poderia compartilhar tantas outras experiências, e você também pode olhar para o seu passado e para o seu agora e ver como Deus está cuidando de você, e ver como Deus está no cuidado
da sua família, como Deus está dirigindo a sua história. Portanto, lance sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Esse é o conselho de Pedro. Pegue toda a ansiedade do seu coração e lance e coloque diante desse Deus que é Pai, desse Deus que está cuidando de cada um de vocês. Não apenas isso, a gente vence a ansiedade quando a gente cultiva uma fé que nos permite buscar o reino de Deus em nós. Antes, busque em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. O que Jesus está dizendo para os seus discípulos? Vocês precisam estipular prioridades. E a prioridade de vocês não pode ser se preocupar com o amanhã. Não pode ser vender a alma para as preocupações da vida. A prioridade de vocês precisa ser buscar o reino de Deus. E quando Jesus fala do reino de Deus, o reino de Deus significa a vontade de Deus. O reino é um domínio, é um lugar geográfico onde o rei estabelece o seu poder e o seu domínio. Quando Jesus está dizendo, busque em primeiro lugar o reino de Deus, Ele está dizendo o seguinte: se debruce diante da vontade do Senhor. Deleite o seu coração na vontade dEle, permita que a vontade dEle se manifeste de forma concreta na vida de vocês. Buscar o reino de Deus não é algo utópico, é algo prático que se manifesta no nosso dia a dia, pela consciência que nós estamos vivendo debaixo da vontade de Deus, que Deus está no controle da nossa caminhada, que a nossa história, por mais desencontros que ela possa ter, por mais dores que nós possamos vivenciar, que a nossa história é dirigida pelo autor da vida, que tem todas as coisas em suas mãos. Busque primeiro o reino de Deus. Se preocupe com a vontade de Deus para a sua vida. Jesus, ele traz aqui uma revelação, uma iluminação tremenda para nós. Ele diz o seguinte: sabe quem é que perde tempo correndo atrás das coisas? São os pagãos, são aqueles que não conhecem o meu Pai, são esses que gastam a vida pedindo e pedindo, mas aqueles que são meus se submetem ao reino de Deus. O salmista diz: deleita-te no Senhor e Ele concederá os desejos do seu coração. Quando o meu coração se deleita no coração de Deus, para que a vontade de Deus seja feita na minha vida, o meu coração passa a desejar o que o coração de Deus deseja, e por isso a vontade de Deus, a misericórdia de Deus se manifesta e é transbordada em minha vida, e Ele me abençoa. E esse é o nosso desafio diante das preocupações da vida, é olhar para Deus e dizer: eu quero me submeter à tua vontade, buscando o teu reino, buscando o seu domínio para a minha vida. Busque o reino de Deus e a sua justiça. O que significa buscar a justiça de Deus? É viver completamente na dependência dEle. A justiça de Deus diz que eu preciso depender completamente daquilo que Ele manifestou em meu favor e para a glória dEle na cruz do Calvário. Isso é depender da justiça de Deus, é olhar para Ele e dizer: é o Senhor que me justifica, é o Senhor que é o garantidor da minha vida. É somente no Senhor que eu consigo encontrar, de fato, aquilo que eu preciso para viver. O ansioso, ele não consegue desfrutar do que Paulo disse quando ele escreveu a carta aos Efésios.
que Deus já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ele já nos abençoou, Ele não vai nos abençoar. Por isso, nós não podemos ser vendidos à ansiedade, ao medo do amanhã, às preocupações do amanhã, porque existe um Deus que já garantiu o perdão das nossas vidas no passado, é o Deus que está conosco hoje e é o Deus que continuará cuidando de nós no amanhã. E por último, nós precisamos aprender que existem certas lutas que não são nossas. Pare de lutar, entregue o seu fardo na presença do Senhor. Salmo 46, aquietai-vos, saiba que eu sou Deus. Tem uma versão da Bíblia que eu gosto muito que diz o seguinte: pare de lutar, eu estou com vocês. Se você já tentou de tudo, até do que você não devia e não deu certo, este é um sinal que chegou a hora de você descansar, de você confiar, de você olhar para Deus e permitir ser abençoado com a presença dEle. Eu gosto muito da experiência de Jesus e os discípulos no barco, no meio da tempestade, no mar da Galileia, uma baita tempestade. Lembrando que alguns dos discípulos que estavam ali com Jesus eram pescadores, conhecia o mar da Galileia como a palma da mão, já haviam enfrentado tempestades na vida, e de repente ele se vê numa situação que estava colocando o futuro dele em risco. Estamos vivendo no meio de uma tempestade e a gente não sabe se vai chegar do outro lado. E eles começam a se desesperar. E Jesus estava dormindo. Todos nós conhecemos esse texto. Jesus se levanta, dá ordem, a tempestade passa e os discípulos ficam: meu Deus, quem é esse? E para os discípulos o maior milagre que Cristo fez foi mandar a tempestade parar. Mas na realidade o maior milagre daquele texto é Jesus dormir no meio da tempestade. Todos nós conseguimos ter até fé para crer que Deus pode mandar a tempestade parar, mas a gente não tem fé para conseguir dormir e descansar no meio das tempestades da vida, sabendo que Jesus está conosco. Os discípulos deveriam olhar para Jesus e dizer o seguinte: se o mestre está descansando e está dormindo, é isso que nós devemos fazer. Descansa, meu irmão, descansa, minha irmã, entregue para Ele, coloque nas mãos dEle, fala onde está doendo, fala para Ele: Senhor, é isso que tem tirado a minha paz e a minha alegria, e eu hoje quero descansar na sua presença. Eu quero entregar o meu fardo ao Senhor. Se você está cansado, sobrecarregado, é sinal que você já tentou de tudo, já gastou as suas forças. Só lhe resta uma coisa: entregue nas mãos dEle e descanse enquanto a tempestade não passa, porque Ele está com você. Quero te convidar a se colocar de pé. Fechar os seus olhos. Olha para dentro do seu coração. Olha para o seu interior. Será que você não chegou aqui hoje perturbado? Você não tem conseguido dormir. Você se sente amordaçado. Parece que a vida está te atropelando. Isso tem gerado no seu coração ansiedade, tantas preocupações, tantas angústias. Entregue para Ele, porque Ele é um Deus que é Pai. Entregue para Ele, porque Ele é o seu Deus, porque Ele está cuidando de você.
Não vale a pena perder o sono, porque existe um Deus que garante o nosso futuro. Siga o conselho do apóstolo Pedro, lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele está cuidando de cada um de vocês. Mesmo que você não consiga enxergar, que você ainda não percebeu, ele está cuidando. Ele está cuidando de você. Entregue seu fardo a ele. Vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Descansa no meio da tempestade, e que você possa desfrutar da paz, da graça, da misericórdia, que todos aqueles que estão na presença de Jesus, mesmo diante das dificuldades da vida, conseguem desfrutar. Que Ele possa te libertar nessa noite de todas as amarras da ansiedade, e que você possa dormir o sono do justo, com a certeza que é Ele que nos dá o pão de cada dia e que está cuidando de toda a nossa história. Vamos orar, feche os seus olhos. Pai, nós queremos te agradecer por todo o seu cuidado, queremos te agradecer pela sua bondade, pela sua misericórdia, pela sua graça. Nós queremos confessar diante do Senhor que somos ansiosos, que estamos preocupados e que estamos sendo dominados por essa angústia, mas sabemos, ó Pai, que existe um Deus que está cuidando de cada um de nós, que temos um Deus que é Pai, que é Abba, que nos conforta, que nos consola, que está conosco no meio da tempestade, um Deus que cuida dos passarinhos e que cuida de cada um de nós, não porque merecemos, mas porque somos filhos amados por meio de Cristo Jesus. Que nessa noite a paz que excede todo entendimento, que guarda os nossos corações e sentimentos em Cristo Jesus, possa ser derramada pelo Teu Espírito em cada coração, em cada vida, em cada família. Que apesar das lutas, das incertezas do amanhã, que nós possamos descansar no Seu cuidado e desfrutar a vida hoje e agora, de olhar para a beleza de tudo aquilo que o Senhor já tem feito, para olhar para todos os contornos da nossa vida e ver as cores que Teu Espírito tem se manifestado, que possamos nos deslumbrar com a beleza da vida e com tudo aquilo que o Senhor tem oferecido para nós. Que a ansiedade não feche os nossos olhos para a Tua bondade manifesta hoje e agora em nossas vidas, e que nós possamos ter total confiança e dependência do Senhor, buscando a Tua vontade e o Teu reino, deleitando o nosso coração no Seu coração e confiando no Seu amor sem igual. É o que nós te pedimos nessa noite e te agradecemos, na certeza que o Senhor está conosco, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém e amém. Esse lugar é do Senhor. 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 A
do Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. 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 Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde os medos não te dominam. Há um lugar que quando se perde aqui se ganha. Esse lugar é no Senhor. 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 És tudo que eu preciso, Jesus. 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 Esse lugar é no Senhor. 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 Este lugar é no Senhor. Este lugar é no Senhor. Este lugar é no Senhor. Senhor, essa é a alegria das nossas vidas, é saber que o Senhor cuida de nós. Mesmo quando nós não entendemos, mesmo no meio da tempestade, como foi nos ensinado nessa noite,
nós olhamos para o Senhor e o Senhor dorme. Isso não nos livra de sentirmos o nosso barco quase indo a pique, balançando, ondas frondosas e poderosas trombando no nosso barco. Isso não nos limita a não passar por isso, mas o Senhor nos diz: aquieta a tempestade, e a tempestade tem que parar. O Senhor diz assim: abre porta, e a porta se abre. O Senhor diz: aquieta a tua alma, e a alma tem que quietar. E a tua palavra nos ensina que quando os discípulos viram aquilo, viram o Senhor indo à frente do barco, dizendo: aquieta-te, tempestade, todos eles ficaram atônitos e olhando um para os outros diziam: quem é esse que até a tempestade obedece? Nessa noite, Senhor, queremos te agradecer por essa palavra. Queremos agradecer por essa palavra porque a ansiedade tem visitado o coração de cada um de nós. As casas, as famílias, os casamentos, são metas, dinheiro, problemas, sem descanso, sem férias, dificuldades nesse mundo maluco. E tudo isso soma na nossa mente, Senhor, nos roubando a paz. Mas, Paizinho, a tua palavra diz que quando o Senhor chegava nas casas, o Senhor dizia: Shalom Aleichem, a paz seja convosco. Que o grande Jeová Shalom entre no nosso coração, nos nossos corações, e estabeleça a paz. Estabeleça a paz, para que nós, em nome de Jesus, possamos, para a glória do teu santo nome, desfrutarmos da paz que excede todo entendimento. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Dê uma salva de palmas a Ele. Aleluia, 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 aleluia. Você viu o irmão querido que chegou essa semana para mim e falou assim: pastor, às vezes eu fico assim, por que fica assim, paz do Senhor, paz do Senhor? Parece isso meio crentez assim, esse tipo. Mas é uma coisa que a gente estava conversando com ele, né? E eu entendo o que ele está falando, mas, irmão, se existe uma coisa, né, pastor, que nos falta no nosso tempo, é encontrar paz. Paz não significa ausência de guerra. Paz significa se encontrar com Ele. Sabe, às vezes os filhos vão lá, e meus filhos mesmo são homens já, não são mais crianças, mas eles não se preocupam com o cartão de crédito. Eles não se preocupam se foi pago, se não foi pago a fatura, ou se a luz ou não foi paga, porque eles confiam nos pais. E às vezes nós queremos com Deus dar uma ajudinha para Deus, que essa palavra desperte o nosso coração, para entender que não existe nada e nem ninguém que cuide melhor de nós do que Ele, e ninguém nos ama mais do que Ele. Que nosso coração se encontre com essa paz, para que possamos levar a vida com o nariz erguido, não por altivez, mas nariz erguido sabendo que é do alto que virá o nosso. É do alto que virá o nosso, amém, o nosso socorro. Então eu queria convidar você a olhar para a pessoa que está do seu lado e dizer assim para ela, com fé, com sabedoria, discernindo, diz assim para ela assim: que a paz de Jesus invada o seu coração. Amém? Que a paz de Jesus invada o meu, invada o seu, invada o nosso coração. Amém? Pode sentar no seu lugar, vamos seguir para o encerramento. Pastor Michael Jackson. Pastor Michael Jackson, como você é um fofo, você é um querido, sua humildade nos constrange, o seu carinho, sua empatia nos constrange. Receba meu carinho e amor nessa noite da nossa comunidade. Muito obrigado por essa palavra.
que tem tocado e modificado o nosso coração. E acredite, eu precisava dessa palavra, que eu estou meio ansioso essa semana, viu? Vou dizer para você, viu, pastor? Obrigado pela palavra que me ministrou. Queridos, nós vamos fazer nosso ofertório e eu quero convidar aqui quem está aqui hoje que fez aniversário essa semana. Pode deixar, pode ir lá, quem quer cantar. Não, pode ficar, fica aí. Deixa cantar. Ela quer ministrar, ela quer fazer aqui a segunda. Olha lá, fique em paz. Quem nasce no altar quer sempre ir para lá, não tem jeito. Irmãos, tem aniversário antes da semana? Alguém? Olha lá, olha o seu filho falando que está fazendo aniversário. Cara de pau. Então nós vamos ficar em pé. Eu quero convidar os irmãos a prepararem para o Senhor uma oferta que é digno, uma oferta que engrandeça o nome de Jesus. E antes da gente se alongar nisso, porque nós somos uma igreja que já trabalhou bastante sobre isso, eu queria... Ô Eric, acende todas as luzes para mim, por favor, irmão. Acho que vocês... Aí, beleza. Agora eu estou vendo a carinha de todos vocês. Nós vamos... a gente tem como praxe, para aqueles que não nos conhecem aqui, a gente tem como fundamento da nossa comunidade não ter uma só pessoa no nosso meio que passe por nenhum tipo de necessidade. Pastor, eu estou tendo uma necessidade de comprar um carro zero. Vai te catar. Mas ninguém que estiver no nosso meio, em hipótese alguma, em nenhuma circunstância, passará alguma dificuldade. E como é que a gente faz isso? A gente faz com oração? Também. Mas como é que a gente faz? De maneira alguma a gente seria como os tolos que dizem assim: nossa, estou passando dificuldade, não tenho feijão na minha mesa. E a gente diria assim para ela: vou orar por você. Quando uma pessoa que vê outra pessoa com fome diz que vai orar por essa pessoa, quem precisa de oração é quem tem para dar e não dá. E a nossa comunidade tem esse papel. A gente tem vivido para a glória de Deus esse papel, esse conceito de que tudo que possuímos é simples. O que a gente tem aqui é simples. Nós não temos grandiosos investimentos na comunidade. Nós não temos uma cadeira que faz massagem em você. Nós não temos uma cadeira que esquenta no frio ou que resfria no calor. A gente tem, sabe o que? Pessoas que são acolhidas, pessoas que são amparadas, um lugar onde nós não temos pessoas que vão passar dificuldade. Mas isso é apenas um fator obrigatório da comunidade. Mas eu quero dizer para os irmãos que existe uma outra coisa importante: cada indivíduo entender que, segundo o reino de Deus, cada semente produz segundo a sua espécie. Existem pessoas que elas andam em círculo durante a vida toda, sem compreender que viveram em círculo por não ouvirem aquilo que Deus fala. Então, por isso eu quero fazer um desafio com vocês hoje. Nós vamos fazer uma oferta hoje, mas eu quero pedir para você que não vai ficar feliz em fazer isso, não fazer. Porque a Bíblia diz assim para a gente, que Deus ama quem dá com alegria. E se eu encontro no meu coração uma alegria de fé em compartilhar, então assim faça. Mas faça como, vocês já viram já os nossos irmãos africanos ofertando? Já viram um culto já ou não? Pode sentar. Vocês já viram já ou não? Como é que é? Acontece, e eles vão e dançam, vai dançando e vai, porque eles têm alegria em fazer isso. Vocês gostou dançando? Posso entrar no ministério de dança? Não, né? Beleza, obrigado pela sinceridade. Não dá, melhor pregar. Entendi. Então assim, mas eles são felizes, e a gente precisa descobrir a felicidade. E uma das coisas que foi nos ensinada hoje é que nós não desfrutamos. Eu não sei se vocês anotaram aí no caderninho de ministração Rema. O que foi ministrado hoje para a gente é que nós não podemos deixar momentos especiais do hoje irem embora sem esse momento passar por nós. Então, quer comais, quer bebais, quer ofertais,
quer beijais, façais tudo para a glória de Deus e curta esse momento. Que nós possamos então fazer o nosso ofertório. Eu vou orar para os irmãos, nós vamos fazer o nosso ofertório, e eu queria que em nome de Jesus a gente saísse, e quem fosse fazer, fizesse isso com alegria, não por mim, não pela igreja, não pelo pastor, não porque Deus vai vir castigar, não porque está tentando fazer uma barganha, achando que Deus é bitcoins, mas porque o Senhor, e a gente vive pelos princípios, e pelos princípios prosperaremos. E se você, por algum motivo, está passando alguma dificuldade e não nos procurou, eu quero dizer aos irmãos, em nome de Jesus, que tropeças porque quer. Porque enquanto a gente for comunidade e viver o Evangelho, se alguém passa necessidade, passa porque não nos procurou, porque ninguém no nosso meio passará necessidade, em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Ih, está muito fraco, acho que vocês não estão convencidos. Amém? Então vamos ficar em pé, vamos fazer nosso ofertório. Vai ter música ou não? Não? Faz, sabe você sabe o que? David Killa de novo, eu gosto. Vamos fazer de novo? Vamos? Eu sou um pastor muito animado, né? Qualquer uma que você fizer aí que você... E a gente vai fazer nosso ofertório e eu vou orar em nome de Jesus. Quando eles preparam, nós vamos orar aqui. Pai querido, nós te agradecemos por esse louvor, te louvamos, Pai, por essa palavra, te agradecemos pelo pastor que veio aqui trazer uma palavra, saiu lá de São José do Rio Preto. A mulher dele, Senhor, está acamada, acabou de sair de uma cirurgia, mas ele veio, saiu da sua casa, andou centenas de quilômetros para estar aqui, e nós, para a glória do teu santíssimo nome, queremos te agradecer pelo coração dele, e queremos, como tua igreja, abençoar a vida dele, abençoar o ministério dele, abençoar a família dele. Pedimos que o Senhor os cubre, proteja, prospere, lance sua unção sobre ele para a glória do teu santo nome. E Jesus, nós queremos ofertar diante do teu altar e pedimos que o Senhor receba. Nós não somos nem dignos. Se nós temos um problema com o nosso irmão, que nós possamos acertar esse problema. Se nós temos, Senhor, um problema na nossa alma, que a oferta seja um trampolim, uma mola prepulsora para nos encontrarmos com a cruz. Senhor, abençoa os meus irmãos, me abençoe, e que a graça maravilhosa de Jesus e as consolações do poderoso Espírito Santo, nosso amigo, esteja sobre cada um de nós, hoje e para sempre, até a consumação dos séculos. Amém, amém, amém. Dê uma salva de palmas a Ele. Vamos ofertar. E que a paz de Jesus esteja sobre cada um de vocês. Semana de vitória, em nome de Jesus. Beijo no coração. Não vá embora sem falar comigo, senão eu te quebro. Beijo. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, tuas grandes obras